A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor Jorge, novamente com vocês no canal Crescendo em Cristo, para que a gente possa estar conversando sobre as situações que são pertinentes à palavra de Deus, né? Estamos fazendo conceitos ali, olhando de todos os ângulos ali a questão do batismo, né? Que nem eu falei no vídeo passado, desse jeito, desse jeito, desse jeito, olhando do jeito parece uma coisa estática, mas é branco e preto, as bordas pretas, mas daí a gente olha, e aqui, o que você está vendo? Aqui é diferente, então eu, do meu ângulo, vejo uma coisa, do teu ângulo vê outra, e de quem está em cima vê outra, quem está do lado vê outra, quem está embaixo vê outra, né? Então nós olhamos de todos os lados para que a gente possa ter uma visão mais acurada do processo. E eu vejo que isso é importantíssimo, meus irmãos, sabe? Mergulhar nas coisas do Senhor e edifica a nossa vida, sabe? A nossa fé, tá bom? Então hoje vamos ver mais um pouquinho sobre essas questões pertinentes, essas questões. E vai ser bênção, tá bom? Vamos começar então. Na vez passada a gente viu os conceitos, eu falei sobre a terceira das três etapas da rede de foco, né? E a importância do foco, nós estamos falando. Foco no que, Pastor Jorge? Nós estamos falando sobre batismo. Porque nós deixamos uma vida de solteiro, então numa vida de aliança, numa vida de casado, né? E essa vida de casado, ela convém mantermos o foco, percebermos ela de uma forma integral, para que nós não fiquemos aquém do que se espera, né? Porque quando não se entende o processo, aquela que a pessoa que casou e não entendeu o jeito, tá ali no casamento, mas está traindo a esposa, tá traindo o esposo, está adulterando, tem outras prioridades que não o casamento e o desenvolvimento do casamento, né? Humano, quanto mais o espiritual, a aliança espiritual que é muito mais complexa, né? E nessa aliança espiritual o Senhor vem nos trazendo conceitos em relação à grandiosidade da vida espiritual, né? E é muito importante isso, porque está havendo uma conexão nossa com Deus, né? Nós está havendo um mergulho realmente, né? Não está ficando nada de fora, mergulha tudo, não deixa nem a mão de fora, senão não está certo o batismo. Por que tem que se mergulhar? Por que a palavra bapto significa mergulhar, emergir, né? E ficou a carequinha de fora, já não é batismo, porque ficou uma parte de fora. Tem que afundar tudo, me lembro quando o pastor falou, Jorge, tem que afundar tudo, não dá para ficar nada de fora quando batismo. Aí a gente fez de novo, não volta cá, não valeu ainda. A gente fez mergulhar de novo para sair. E daí eu, puxa, nossa, que estranho, né? Que isso, que faz diferença, que faz isso. Mas tem um contexto maior nisso, tá entendendo? Então, quando a gente participa, entende esses processos, que o mergulhar na água, afundar completamente, e sair, morreu a velha criatura, e saiu a nova criatura, o novo Jorge, né? Quem está em Cristo, nova criatura né? Mas a gente alia isso com o que é carne, o que é espírito, João 3:3, né? Carne e espírito, veja o que ele está falando. Então, e aí começa a ficar mais forte o conceito, tá entendendo? Porque aqui nós vemos que tem a carne, tem um mundo, uma dimensão, uma cosmovisão da carne, do mundo, da esfera desse mundo, até onde a gente enxerga, e tem uma esfera espiritual, uma outra dimensão, a qual não se vê, é como o vento bate, né? A gente não vê, mas existe, leva onde vai onde quiser e tal, né? E tem uma outra dimensão. E o batismo ele é pertinente a essas duas dimensões, tanto o físico como o espiritual. Eles se encaixam, eles se mesclam, né? Eu acho lindo isso, irmão, né? Porque o Deus, ele se fez homem, ó, o Deus espiritual se fez homem em Cristo, né?
E o homem Cristo subiu ao céu levando a humanidade, os homens, e foi para o céu, né? Voltou a ter essa participação da natureza de Deus, né? Somos participantes da natureza divina. E é maravilhoso isso, né? Essa conexão que Deus faz com que a gente tenha novamente, né? E eu trouxe alguns conceitos para que a gente possa corroborar mais esse entendimento, perceber mais entendimento. Por que tudo isso? Mas por que nós precisamos entender tudo isso? Porque nós vivemos no mundo físico, né? E tudo que nós olhamos, ele está no físico. E nós acabamos nos identificando com esse físico, como eu falei. Né? Puxa, agora para mim... Deixa eu ver se eu consigo apagar o quadro aqui então enquanto a gente conversa. Daí se eu conseguir, eu faço um desenho aqui para nós. Para nós podermos entender esse conceito. Daí eu aproximo o celular aqui e a gente vai ver. Mas eu acabei não me preparando para isso, mas só que me veio na cabeça agora como seria importante isso. Então deixa eu pegar aqui esse pano aqui, que é a minha blusa. Talvez eu consiga apagar aqui. Esse estudo aqui, esse estudinho aqui, esse estudo aqui, né, do começo lá do batismo, para mim já pegar e fazer aqui, preparar aqui um conceito, né, porque a gente possa entender algumas coisas, sabe? E não quero falar sobre gnosticismo, não é sobre isso. Alguns conceitos que estão na Bíblia que nos auxiliam a entender esses parâmetros, sabe? Né? Então deixa eu pegar aqui. Se eu achar o canetão que funciona, o meu canetão que funciona, deve ser esse aqui. Irmãos, então, vamos ver aqui como que eu poderia fazer. Vem cá você, cadeirinha, para me ajudar aqui. Opa, aí. Força a cadeirinha em cima dessa cadeira. Olha que estratégia, irmão. Essa cadeirinha em cima dessa cadeira. Vira pra cá. Opa. Isso. E vamos pôr o quadro aqui. Então tá. Então vamos fazer um conceito aqui, ó. Lá em Atos 17, deixa eu ver aqui uma coisa, eu até marquei aqui, se não me engano, Atos 17, 28, que vai falar assim, Deus vai falar assim, Atos 17, 28, porque nele, aqui 17 e 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Né? Aqui o que está acontecendo aqui? Paulo chega lá em Atenas, né? A epígrafe aqui o título aqui é Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. Então Paulo vai lá, e lá em Atenas, lá na Grécia, lá naquele lugar onde tinha os filósofos, aqueles caras que tem aqueles conceitos legal, né, para que a gente possa entender a humanidade, as coisas, as perguntas difíceis, né, ali. E daí ele entra lá e vem lá o altar de um Deus estranho lá, e ele fala, puxa, né, o Deus estranho. E daí ele vai falando aqui, deixa eu pegar aqui, no 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Daí ele vem falar de Deus, nosso Deus, né? Daí o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu, da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido e tal. E daí no 29 ele fala assim, ó, no 20, qual que foi que eu peguei? O 28, ele fala assim, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, porque neles vivemos. Vamos pegar um conceito aqui para a gente entender um pouco? Vamos fazer o seguinte, né? Deus, vamos fazer aqui só para a gente poder entender aqui um círculo, vamos fazer um círculo aqui.
Não vai dar para ver aí, irmão? Talvez dê, né? É no quadro branco, meu canetão não está pegando muito bem o círculo. Então, vamos supor que fosse Deus, porque o nada não existe, tudo é Deus, tudo, não existe nada fora de Deus, tudo que existe está em Deus. Foi criado, Deus abriu em si mesmo, o Bará, ele criou, né? Ele nos criou nele. Nós existimos nele. Não existimos fora dele. Não tem como existir fora de Deus. Não existe como existir fora de Deus. Deus é tudo. Deus está em tudo. Deus, ele é maior que ele, que criou o universo. E se ele criou, tem que estar nele. Não pode estar nada fora dele. Senão tem um outro universo. Você está entendendo? Então ele criou nele, então é o que Paulo está falando ali. Nele existimos e nele vivemos. Mas o que aconteceu? Vamos pegar um conceito aqui. Todo mundo vazou. Nós achamos que não existe Deus. A utopia é achar que não existe Deus. Nós saímos de Deus. Não que saímos de Deus, porque ninguém consegue sair de Deus. Mas a utopia é achar que nós não precisamos de Deus. Que nós estamos fora de Deus. Puxa, eu vou ter que ver, esse canetão aqui é novo. Eu não sei que todos os canetões meus, eles param de funcionar. Mas esse aqui dá para encher, eu vou encher depois ele. Então a utopia é achar que nós vivemos sem Deus. Por exemplo, e veja como é interessante isso, nós somos criados em Deus, nós somos criaturas de Deus. O peixe é criado do mar deu os seus peixes, né? Então a vida do peixe está dentro do mar. Se ele ousar sair fora do mar e ir para a terra, ele morre. Não é isso? A planta está na terra. Se a planta sair fora da terra, ela morre, porque a vida dela está na terra, né? Cristo é o manancial da vida. Deus é o manancial da vida, é a vida. Quando nós usamos que sair da vida, nós morremos. Então, o se afastar de Deus é morte. Consequência é morte. Deus é vida. O oposto da vida é morte. Né? E nós achamos que Deus não existe, queremos dizer que Deus não existe. É horrível isso, falar para um pai, para quem nos gerou, nos criou e para quem nós estamos nele, tudo é dele, que você não existe para mim, não quer nem saber. É o cúmulo da ignorância, o cúmulo isso, a gente achar isso, né? Então esse conceito é importante porque para a gente ver mais algumas coisas aqui. Então a gente vai pegar Cristo, daí Colossenses 1,13 vai falar assim, ó. Colossenses 1,13 fala assim, Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Daí no 16, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. E para ele, tudo foi criado por ele e para ele, né? No 15 ele fala assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Daí no 16, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, e visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Falando de Cristo aqui, né? Só que o que aconteceu? Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, tudo foi criado por meio dele. Haja luz, haja luz, haja trevas, né? Haja tudo foi criado ali, né? Por meio de Cristo. E daí o que aconteceu? O povo, as pessoas, elas ignoraram o encabeçamento, Cristo como cabeça, Cristo como o Senhor de todas as coisas, né? E aí a gente vai lá para, deixa eu ver aqui, Efésios 1:10. O plano de Deus aqui, o que é aqui, ó? Efésios 1:10. 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Então, o que acontece, né? O plano de Deus é tornar a congregar em Cristo, porque desagregou,
saíram tudo, né? Acham que não é, que Cristo não existe, que Deus não existe, que eu não tenho nem aí com Deus, eu não vou obedecer a palavra, eu não vou obedecer porque é o cúmulo da utopia que o ser humano teve, né? De achar que, né, não tô nem aí. E daí? Se eu tomar esse veneno aqui, se eu tomar esse veneno aqui, eu vou morrer. E daí? Que veneno? Quem falou que isso aqui é veneno? E não sei o que, não quero nem saber, eu vou tomar. Morreu. Por quê? Porque foi contra, e Deus estava falando, não tome o veneno, porque eu não quero que você tome, e pronto, e tal, não é o tirano. Então, não tome o veneno, porque se você tomar, você vai morrer, por favor, não tome. Ele chegava lá assim, diga, eis aqui a morte e a vida, a bênção e a maldição, né? Eis aqui a morte e a vida, a bênção e a maldição. Eu vou fazer assim, eis aqui a morte e a vida, a bênção e a maldição. Pôr a bênção e a vida na mesma mão, né? E eu sugiro que escolham a bênção, eu sugiro que escolham a vida. Olha o que Deus está fazendo. Mas é você que sabe, porque Deus não dá, não vai querer forçar. Porque se você for forçado a amar, você vai ser, por que você ama a Deus? Porque eu sou forçado a amar. Daí não é amor, daí é coação, né? Então você tem a opção. Mas Deus não poderia falar, você vai viver sem me amar, me ignorando. Não dá, porque nós estamos nele, não tem como você sair dele, sabe? Não tem como você sair dele. Não tem como sair, por mais que queira, não tem como. É nele que está a vida, é tudo dele, tudo por ele e para ele. Como está escrito aqui em Efésios 1, né? Em Colossenses 1, 13, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo que existe é por ele, para ele. Se sair desse encabeçamento, não tem razão de existir. Tem razão de existir. Foi criada para mim essa lata aqui, entendeu? Essa lata só serve para mim. Se não tiver aqui comigo, tiver jogado lá no lixo, lá fora, ela vai apodrecer e vai deixar de existir. Não serve mais para nada. Então, por que a gente está pegando esses conceitos? Então, o que é o batismo, para a gente começar a entender novamente? É nós voltarmos a adentrar Cristo, não é isso? Né? Nós voltamos a pertencer a Cristo. É essa que é a conexão. Nós se apartemos, tá? Estamos tudo lá sozinho. Eu estou sozinho, você está sozinho, todo mundo lá. Mas de repente a gente aceita o compromisso novamente com Cristo e se une novamente e se torna um só. A gente volta a fazer parte disso aqui. Esses meus músculos então não estão funcionando nenhum. Deixa eu tentar aqui. Aqui não. Não. E não. Eu vou jogar fora, porque então, né? Eu vou ter que pôr tinta nesse aqui, porque eu comprei tinta esse aqui e a moça falou pra mim, Jorge, isso aqui dá pra você recarregar. E daí eu vou abrir aqui e vou recarregar, mas eu usei só uma vez pra fazer aquela que tava aqui no quadro de hoje, mas glória a Deus, né? Então tá, mas é que às vezes fica parado mesmo, às vezes tem que deixar ele assim para ele descer a tinta, né? Vou comprar a tinta e recarregar. Então o que é? Então nós estamos tudo fora, aqui como individuais, né? Estamos tudo fora, essas células, elas estão tudo fora do corpo. Elas estão espalhadas lá. Só que se elas ficarem lá espalhadas, elas vão morrer, porque a célula se une com outra célula e tal, e vai formar. Eu não entendo muito bem de biologia, mas ela vai formar um sistema. E depois né? E ela vai formando ali até que forma. Tem as amebas, que sabe? E vai formando, estuda sobre biologia lá. Mas para formar um corpo é a união de várias células que é abrir mão da existência delas, mas existe a individualidade delas ainda, mas para formar um corpo maior, né? Um corpo maior, que agora o corpo pode andar, pode se mover, pode ir para um monte de lugar, porque todas as células foram agrupadas, algo agrupou elas, que elas resolveram fazer isso e formaram um sistema, né?
E poderia falar mais sobre isso, mas eu não entendo muito sobre essas questões assim de biologia aprofundadamente, mas puxa, se tivesse um biólogo aqui, eles poderiam falar muito sobre isso, que ia acrescentar muito nesse estudo. Mas o fato é que daí formou um corpo, né, com a união de várias células. É por isso que Paulo fala lá na ceia. Então daí a gente volta, pela aliança, pelo batismo, a gente volta a pertencer a Cristo, né? E daí agora em Cristo, nós estamos no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, né? Nós não somos mais individuais, somos no corpo de Cristo. Portanto, temos que pensar como um corpo, não mais individualmente. Cada vez que pensamos individualmente, nós acumulamos energia para nós mesmos e se tornando uma célula cancerígena no corpo, né? Por isso que está lá em 1 Coríntios 13, 12, o 13, aquele que toma sem discernir o corpo, toma para sua própria condenação, né? Não, se vos mordeis uns aos outros, Paulo fala também, não me lembro qual carta, porque a gente não está reconhecendo o corpo. Imagina, morde meu braço, vou bater na minha perna, perna, eu tô com raiva de você, porque você não andou tão rápido, sei lá, e a minha perna vai dar um chute na minha cara. O corpo se batendo. Porque eles não estão em obediência à cabeça. A cabeça mandou sinal, ó, a minha mão nem pensa, ela vai e faz, ó, os dedos, olha que bênção que é o corpo ajustado, recebendo os sinais da cabeça, né? Falando na forma física, você fala na forma espiritual. Mas para isso a célula teve que abrir mão da individualidade nela e se unir. E formando um sistema no corpo. Então é o que acontece conosco, sabe? Qual que é um sinal de infância, de criancice, de que não está entendendo esse processo? Lá 1 Coríntios 3, né? Vocês são naturais, né? São carnais, ainda não são espirituais ainda. Por quê? Porque vocês têm inveja, porfia, dissensões, facções, ainda está separado, vocês acham que estão separados. Não há algo, não tem o cimento do amor nos unindo, não tem Cristo nos unindo, porque é Cristo que nos une, e nós também temos o ministério da reconciliação, né? Então, esse entendimento é maravilhoso. Só que isso não é algo que eu consigo assim por mim mesmo, sabe? Não é algo que ele tem uma força espiritual que envolve tudo isso, tá entendendo? E essa força espiritual, ela vai se sobrepor à carne, ela vai ser mais que carne, porque o que é carne, mas o que é espírito, né? Então, a letra mata, mas o espírito vivifica, ele vai trazendo vida para o corpo, o espírito. Então, esses conceitos é muito importante a gente entender, que a gente vai entendendo o pertencimento novamente, né? E daí todos nós ajustados à cabeça, né, que é Cristo que vai, e o Cristo ele vai mandar os sinais e vai trazer, né, a conexão, tudo. Então, acompanhado com esse ato físico, que é o batismo, mergulhar ali, ou o batismo de arrependimento, ou qualquer outro dos outros batismos, há um contexto espiritual envolvendo isso, que foge da nossa mão. Por isso que em diversas partes da Bíblia você vai ver assim, vamos orar para que Deus conceda arrependimento. Olha que interessante isso, Deus conceder arrependimento. Então eu não gero por mim mesmo arrependimento. Eu tenho parte no processo, mas é Deus que concede arrependimento. O que é carne, o que é espírito. A carne não consegue gerar espírito. Eu não consigo nascer de novo. Eu não tenho poder para isso, para nascer. Eu não tive, eu quero nascer. Não, eu nasci. É o poder maior que fez eu nascer, né? Então, o que acontece? Eu peguei aqui uma historinha aqui para a gente entender um pouco essas questões aqui, ó. A corrida do espermatozoide eu peguei aqui para alcançar algo maior, fugindo dos enganos. Então o espermatozoide ele vai começar a corrida dele para alcançar o óvulo, né?
para alcançar a vida, formar uma nova vida. Eles vão se unir para formar uma nova vida. E nesse caminhar dele, esse nadar dele lá pela vagina, pelos canais ali uterinos ali, até chegar lá no óvulo, tem alguns lugares que eu imagino assim, na minha concepção de leigo sobre o assunto, mas tem alguns lugarzinhos que são quentinhos, aconchegantes, que ele pensa assim, acho que é aqui o lugar, eu não sei como que funciona isso, e ele para ali, vou ficar por aqui mesmo, e os outros, não, acho que é diferente, aí vai continuando a andar, porque são milhões nessa corrida, e uns vão ficando por aqui, outros por ali, outros talvez, não sei porquê, talvez algum fluxo ali seja mais forte que eles, mas tem uns que vão conseguindo, e tem um que vai conseguindo, e vai, não, eu insisto que é lá, e ele vai e consegue chegar lá no óvulo, e ali fecunda e sai uma nova vida. Então, e daí essa nova vida é gerada lá. E isso é interessante da gente perceber, porque o que é o pecado nesse processo? É errar o alvo, não chegar lá, é a gente se distrair com algo no meio do caminho, achar que é ali, achar que é aqui. Então, nós casamos com Cristo, mas nós não mantemos o foco nessa união e na grandiosidade de tudo isso. Nós estamos com a cabeça no passado, na velha vida ainda, tentando viver a velha vida ainda, com os conceitos da velha vida. Nós não renovamos a nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os conceitos nos dados por Deus agora ainda são, para nós ainda são medíocres. Acho que a gente acha que não é tão importante isso. O batismo de arrependimento não foi feito com eficiência, você não percebeu ainda a joia de grande valor, a pérola de grande valor, com a qual você vende tudo que tem por conta dela. O que você encontrou, Cristo, onde você chegou agora, nada supre o que você tem agora nesse momento. Nós chegamos no ápice, o topo da criação, nós estamos chegando, coisas indizíveis estão se organizando no nosso meio, esse relacionamento, o que nós chegamos agora é maravilhoso. E nós tratamos isso com leviandade. Olha como que nós estamos em relação ao entendimento do batismo, de mergulhar. Puxa, e olha para você, você tem que olhar para você. E eu tenho que olhar para mim também. Como que está o teu adentrar e conhecer Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus, o caráter de Deus que é expresso nos mandamentos de Deus? E todos eles têm a falar para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, sabe? Com todo o teu coração. Será que você está nessa aliança dessa maneira? Será que eu estou? Se eu não estou, não é para julgar. Ninguém aqui está para julgar ninguém, mas é para nós revermos isso. Bom, eu cheguei na farmácia, que nem eu falei no vídeo passado, lá comprar, esqueci o nome do remédio, era nimesulida, para me comprar para minha esposa. Cheguei lá e me esqueci, eu estava na fila ali, chegou a minha vez, eu falei, e agora? Tinha um na minha frente, eu falei, e agora? Eu esqueci o nome do remédio. A mulher vai perguntar para mim, eu não sei, a atendente da farmácia. Eu falei, ai Deus, me ajuda. Na hora que eu falei assim, ai Deus, me ajuda, a mulher que estava comprando falou assim, tem mais um remédio que eu também quero, é nimesulida. Eu falei, nossa Deus, que bom, coincidência, irmão. Você vai tratar como coincidência, eu também. Mas não é coincidência, é Deus agindo. Quantas e quantas coisas têm acontecido comigo nesse sentido, irmão? Se eu for contar que acontece diuturnamente, situações como essa. Sabe, acontecendo na nossa vida assim, e é tudo pedagógico, tudo que acontece conosco é pedagogíssimo, é maravilhoso Deus se mostrando para nós, mas nós não vemos ele, ignoramos ele. Nós não estamos convertidos a Deus, o véu ainda se faz presente. Tanto na palavra, para nós o conhecermos, o Senhor Jesus aqui, como no físico, porque Ele se apresenta no físico. A natureza, o sol, o nascer do sol prega o entardecer, sabe? É tanta
coisa, é gigante, é estrondoso, o dinamismo do nosso relacionamento com Deus. E nós estamos muito aqui perdendo tudo isso. É por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para a gente entender um pouco mais, né? Então, o que acontece? Segunda Tessalonicenses, ele vai dar uma descrição de nós, 5:23, assim que diz aqui, ó, 5:23, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ele traz uma descrição de nós como espírito, alma e corpo, tá bom? Então tá. Só que o que a distração, ou não manter do foco, o corpo ele está muito aceso, ele quer vivenciar todas as sensações que vêm para ele. Não só o corpo, como a alma, sabe? Aí é a nossa busca por prazeres, né? O abusar da alimentação, da reprodução, de todos os sentidos, nós vamos querer abusar. Eu me lembro, quando eu era mais novão, eu queria colocar o fone assim, colocava uma música assim, aqui no último, sabe, entendeu? Viajava ali naquela música, né? O cheiro, nossa, que perfume, olha essa flor, eu tô mexendo dentro do nariz ali, se não tomar cuidado. Então, e tem muito a acrescentar para nós isso, é tudo de Deus isso, mas o excesso disso, ele acaba sendo distração das coisas maiores, assim como os pensamentos, as emoções, as vontades, todas as coisas pertinentes à alma, né, que nos conduzem para o passado, para o futuro, e não conseguimos estar no presente, na relação com Deus, significando o passado e significando o futuro, porque Jesus é ontem, hoje e eternamente, que nem eu falei, né, que eu tenho falado. Então, quando a gente está presente na relação com Deus, olhando para Ele firmemente, se lembra lá que a gente olhou a segunda rede neural lá do foco, né, a rede de orientação, olhando firmemente para ele, né, deixando para trás todo embaraço. E o pecado que tenazmente nos rodeia, né, e olhando para ele firmemente, o autor e consumador da nossa fé. Olha que grande isso, irmão. E nós ficamos distraídos das coisas, né, desse mundo. Elas falam muito alto para nós ainda, né, no nosso corpo e na nossa alma. E o foco é nós calarmos um pouco o nosso corpo, controlarmos a nossa alma, né? Lá que a gente viu lá na última rede, lá, domarmos, termos controle sobre a mente, termos domínio próprio e focarmos no Espírito, porque o Espírito Santo ele vai se manifestar no nosso Espírito. Veja bem, nós somos uma alma vivente, não somos? Então, Deus pegou lá o boneco, lá, o pó da terra, fez lá o boneco, depois veio e soprou nele, né? A junção do espírito com o corpo, criou uma alma vivente, né? Essa alma vivente sou eu, né? Composto de mente, emoções e vontades, que eu me identifico como eu sou Jorge, né? E o meu corpo físico aqui, ele me mostra que existe um mundo físico, um mundo material, um mundo palpável, real, material. É pelo meu corpo físico, ó, a sensação do toque, né, do tato, a sensação do olfato, a visão, a audição, está chovendo lá fora, estou ouvindo, é real a chuva lá fora, o paladar, vou lamber meu dedo aqui, o paladar, para a gente conectar com esse mundo externo, material. Então eu tenho um corpo, a minha alma ela dispõe de um corpo, de um veículo corporal, de um tabernáculo, de uma casa terrestre, para mim se conectar com esse mundo, mas eu tenho um espírito que se conecta com o mundo espiritual.
né? Esse espírito, ele estava adormecido, mas no contato com o Senhor Jesus Cristo, agora, novamente, ele ganha vida. Soprou sobre ele esse Espírito Santo. A gente ganha vida, né? Ali um simbolismo muito maravilhoso do Senhor. Como lá Deus soprou no boneco, né? E a alma se tornou alma vivente, e o Senhor Jesus soprou sobre eles, né? Ruá. E daí o que acontece? Então o Espírito me conecta com o espiritual, com as coisas do espiritual, né? E é importante a gente entender muito isso. Então, por que é a importância de manter o foco? Porque eu tenho que. Porque o jejum é importante? Porque eu vou domar, aprender a domar as vontades da carne, né? Não só o jejum em relação à alimentação, mas como também de ficar misturado com muita coisa, ir pro silêncio, ir pro teu quarto, tá entendendo? Onde a burburinho dos pensamentos, das coisas aradas ali, você parar, para que você possa deixar o Espírito vir com a informação. Mais parte do interior, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, essa conexão nossa com o Espírito é muito importante, né? Deixa eu ver o que eu pego mais aqui. Então, por quê? Porque lá no Espírito, quando a gente consegue deixar o Espírito, ele ter voz, ele falar, ele escutar o que ele vai falar, a gente vai perceber, e eu acho um simbolismo muito forte, a nossa alma como uma mulher, né? A alma como uma mulher, e o homem interior como o Espírito, né? O homem interior é o Espírito, e o Espírito recebe a direção do Espírito Santo. Aí ele passa para a mulher, né? E eles juntos ali, porque não é apartado, é juntos ali, eles vão conduzir o corpo para fazer as coisas que tem que ser feitas, né? O corpo, ele é um fiel mordomo. Ele vai executar fielmente o que você mandar. Ele é como um carro. E se você mandar entrar, acelerar, dirigir, ele vai. Se você parar, frear, ele vai ficar parado. Quem vai fazer o corpo se movimentar é você. Você aí dentro. Você está entendendo? Então você precisa saber quem realmente você é. E daí o que acontece? Então quando a gente saiu do Éden, o homem saiu do Éden, ele perdeu essa conexão com Deus, né? E vou pegar um exemplo, quando nós nascemos, não é assim, irmão, é isso, sabe? São conceitos que nós estamos criando para poder entender uma realidade muito maior. E não quero falar para você que essa é desse jeito, não. Isso é conexões que nós estamos fazendo para poder entender coisas maiores, pensamentos maiores. Então, entenda. Então, nós com Deus, lá no Éden, tinha uma conexão muito forte com Deus, ficava toda tarde ali, né? Só que o homem ele se afastou de Deus, né? Mas vamos pegar aqui, quando eu nasci, as informações que chegaram até mim dizendo quem que eu sou, você é isso, você é aquilo, veio tudo do externo, até eu chegar aqui em Cristo. Então eu sou formado pelas coisas que eu acho que são verdades, sabe? Porque eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu tenho uma casa. Nós começamos a aprender a dar valor para quem tem as coisas, não para quem é. O externo tem mais valor do que o interno. Mas ficou tudo externalizado, né? Aquela pessoa tem carro, tem um carrão, tem uma casona, então ela é importante. Aquele não tem nada, então ele não é importante. Nós damos importância pelo que a pessoa tem ou deixa de ter. Né? Tudo para nós é formado nesses conceitos, do ter ou não ter, não do ser, sabe? Não do ser. Deus, ele sabe quem nós somos.
Nós nos julgamos pelos nossos pecados. Puxa, eu sou isso, sou aquilo e tal. Então, mas não é, eu estou assim, momentaneamente, tá entendendo? Mas pode mudar. Deus sabe disso. A lei veio para mostrar como que eu estou. Ó, você está assim, Jorge. E agora, como é que eu vou fazer? Eu estou condenado pela lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e muda toda a situação na minha vida. Ele me traz arrependimento. Puxa, eu não quero mais esse estilo de vida para mim. Eu não quero mais isso. Isso é terrível, é horrível, é macabro, é triste, é horrível. Isso eu não quero mais. Então, o arrependimento vai gerando uma consciência de arrependimento pelos meus atos, pelo meu comportamento, pelo esse estilo de vida que eu estou tendo. Cristo teve que morrer, é um estilo de vida errado que eu estou tendo, pecador. Cristo teve que morrer, o Filho do Deus, o amado, para me resgatar, para me trazer uma oportunidade de vida. E vai gerando aquela consciência de arrependimento ali, preparando o terreno ali, os vales ali, aquelas timidez, os meus não sou nada, não peço para nada, vai sendo tapado, os montes, eu sou isso, sou aquilo, vão sendo arrancados, vai seguindo tudo plano ali, é o ministério de João Batista, né? Aplanando ali tudo, o batismo de arrependimento, para que venha Cristo, né? Do qual o batismo de arrependimento não é digno de desatar as sandálias dessa nova vida, ele para dimensionar a grandiosidade disso, ele traz esse entendimento. É o sair da escuridão, quando nós nos batizamos, encontramos com Cristo, nós saímos da escuridão para entrar na luz. Mas para vós que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça. Lá em Malaquias fala assim, olha que grande isso. Olha, né, quer ver? Vamos ver? Malaquias 3. E aí, olha, irmão, que forte isso. Nossa, o vídeo já está com 41 minutos. Mas é importante, irmão. Quem quiser assistir, eu sugiro que assista, né? Porque. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, Malaquias 4. Eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que estará por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. E daí no 4:2 do Malaquias, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Quem que é o sol da justiça? Jesus. Lá no 4º dia da criação, foi criado o sol, a lua. E disse Deus, haja luminares, no céu de noite fez soar. Está rasgado minha Bíblia, bem no lugarzinho aqui, não vou ler essa parte aqui, mas vamos contextualizar aqui, por exemplo, essa separação de luz e trevas é algo muito importante, porque o que acontece? Nós somos luz no Senhor, né? Os que nascem, são batizados, já que nascem para Cristo, passou a ser luz, né? Passou a ser luz do Senhor. Então lá no primeiro dia teve o quê? A separação da luz e das trevas, não é isso? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face da terra. No 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus fez separação entre luz e trevas, e a luz era boa, Deus falou. Está entendendo? Então, opa, Deus está fazendo. E daí a gente vai ver o que aconteceu nesse primeiro dia, né? O apóstolo Pedro ele vai nos falar assim, irmãos, não quero que sejais ignorantes nisso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então no primeiro 1000 anos, o que foi acontecendo? Foi feita a separação das descendências, a descendência da luz e a descendência das trevas, não é?
Foi feito ali, né? Então ficou uma que é interessada na carne, nas coisas do mundo, ficou sendo a descendência das trevas e a outra descendência da luz. Por isso que no Novo Testamento nós vamos ver muita coisa falada como nós somos filhos da luz, né? Vós sois luz e não mais trevas e tal. Por quê? Porque a gente está passou, né? E João Batista, e não só isso, o calendário lunar regia o Antigo Testamento, né? E a lua, ela é um símbolo da velha aliança. Lá foi criado no quarto dia, que eu falei, no mesmo no quarto quinto dia, o sol e a lua. E a lua. A lua, ela rege a antiga aliança e o sol rege a nova aliança. O sol ali como símbolo de Cristo, rege a nova aliança. A lua, ela não tem luz própria, ela recebe luz do sol. Só que já não está mais em trevas, está entendendo? Para aquelas trevas tem uma tênue luz, que é a lua. Vem os mandamentos, vem as profetas, vem as coisas trazendo tudo ali, né? Mas quando chega João Batista, daí, quer ver? Quando chega no advento do Senhor Jesus, vamos ver aqui, 4. No princípio era o verbo estava com Deus. No 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha aqui, ó, falando de Cristo, a vida é verdadeira. Daí, ou no 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. A lua vem fazer o quê? Vem testificar que existe o sol. Ela recebe luz do sol. E pela lua nós vamos ter alguma coisa maior, que é o sol lá. João Batista é o último dos profetas. Os profetas vieram trazer uma luz sobre o mundo. Mas Jesus é a luz verdadeira. Quando ele chega, clareia, né? Lucas ele vai falar assim, clareou a luz sobre, né? A luz chegou sobre os homens, uma coisa assim que fala lá, tá entendendo? Então ele veio para dar testemunho da luz. Ali estava a luz verdadeira, no 9, que alumia todo homem que vem ao mundo. Quem que era a luz verdadeira? Jesus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A luz, né? Então é importante a gente entender essas coisas. Eu estou falando bem por cima, só para a gente dimensionar a grandeza de tudo isso. É muito maior que a gente imagina. Então quando a gente consegue retornar... Poxa, agora eu perdi o estudo aqui. Tem um estudo aqui. Não tem problema. Vamos aqui no... Tá aqui. Então o que acontece? Quando a gente consegue... Para que então a gente precisa... se conectar no espírito, né? Entrar no santo do santo, né? O átrio é como se fosse o corpo, o santo lugar é como se fosse a alma, o santo do santo é como se fosse o espírito. O espírito de Deus se manifestava no santo do santo. O Espírito Santo testifica com o meu espírito, né? Romanos 8, 15, 8, 16, vamos ver lá. Vai falar assim, o Espírito Santo, ele testifica onde? Com o nosso espírito. Romanos 8. Oito, 15. Porque não recebesse o espírito de escravidão para outra vez estar sem temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. No 16, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tá entendendo? Então, aonde que o Espírito Santo testifica no nosso espírito, né? Para que nós precisamos ouvir a voz do Espírito agora? Focarmos nesse relacionamento com Cristo, para que Cristo nasça em nós. E vem de dentro para fora, o reino de Deus está dentro de vós. Para que tudo isso? Né? Porque o Espírito Santo ele vai começar a agir de fora para dentro para transformar nós. A lei vai ser escrita nos nossos corações, na nossa mente. Então o Espírito Santo vai começar a agir de fora para dentro em nós. Mas nós precisamos tirar os nossos conceitos do externo.
Você é só essa pessoa aqui. Claro que eu tenho a minha persona, a minha personalidade, a minha individualidade, mas agora eu estou inserido no corpo de Cristo, né? E o corpo de Cristo é maior do que eu, né? E essa conexão é importante. Mas eu preciso perceber o cerne de tudo isso. Quem opera no corpo de Cristo? Cristo está no centro, está no interior de tudo isso. Quem opera no meu corpo? O Espírito Santo está no interior. Por isso que fala assim, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando em mim. Né? O Espírito Santo. Aí a gente entra numa questão interessante, né? Por exemplo, Efésios 1:10, eu já falei ali, que o que acontecia vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Mas em Efésios 1, ele vai falar que ele orava ali, quer ver? Aqui, para a gente entender esse mistério. Vamos ver, 1:10, Efésios 1. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na disposição da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E para isso Paulo orava, eu oro, para que abra, quer ver que é um 12, 13 ele vai falar assim, ó, em quem também vós estáis, depois que eu vistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ó, veja bem, fomos selados com o Espírito Santo. Selo, você lembra aquele selo que vinha assim, que era de vela, e selado, está marcado, está de nós, é uma marca, que é o Espírito Santo da promessa, que está em nós, né? Para sempre, para o Senhor falar, né? Pelo que ouvindo, eu também a fé que há entre vós, né? Eu já vi que há fé em vocês, no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então nós precisamos ter sabedoria e revelação sobre essas coisas. Sobre o quê? Sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, né? Daí, deixa eu ver se eu peguei mais um aqui. Então, aqui em Efésios 2, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste, segundo o curso desse mundo. Então, quem que nos vivificou? Cristo. Ele nos vivificou. Né? Quando? No batismo. Mas na parte física somente, só a água que fez esse trabalho? Ou o Espírito? Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Você está entendendo? A água espiritual. O Espírito vem e nos vivifica. Nos vivificou. Né? Tá. Junto com o juramento com ele, nos fez assentar em lugares celestiais. Em que Jesus. Deixa eu ver aqui. 17 e 18 eu peguei. Que foi, a gente já leu, né? O Espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado 18, 17 e 18, ou 18 agora, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, né? Na igreja. Então a gente vai ter que conhecer tudo isso. E para isso é muita oração dos nossos pais espiritual, dos que estão nos auxiliando, para que abra o espírito de revelação e de conhecimento em nós, para começarmos a entender esses mistérios. Né, irmão? Não é, eu não faço esse vídeo assim só fazendo esse vídeo. Se é o preço que eu pago para tudo isso aqui, né, para compilar, para orar, para perceber. Eu não estou fazendo aqui assim para ganhar like, alguma coisa. Não, eu tenho interesse de que você conheça essas coisas. Né, e eu tenho interesse de conhecer cada vez mais essas coisas, de se conectar com Deus, ser um com Deus cada vez mais. Né? Efésios 2:10 vivificou, né, a gente falou.
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, né? Nós somos feitura sua, de quem? De Deus, criado aonde agora? Em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, né? As quais Deus preparou para que andássemos nela, né? Então essas boas obras, elas vão trazer um conteúdo para nós, quando nós vivenciamos ela, nós andamos nela, essa nova vida que está preparada para nós, nós andamos nela, e por nós andar nela, nós vamos afinando, vamos sintonizando, não sei se é essa palavra, né? Afinando, sintonizando, vamos nos conectando com o homem interior, fazendo com que o espírito prevaleça sobre a carne, sabe? E entendendo todos esses contextos, né? Veja aqui, vamos ver um pouquinho mais, quer ver? Veja aqui agora, Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha, para que, segundo as riquezas da sua glória, riquezas de quem? De Deus, de Jesus, vos conceda que sejais corroborados com poder. Deus nos conceda que nós sejamos corroborados, encorpados, alicerçados com poder pelo Espírito Santo no nosso homem interior. Quem que é o nosso homem interior? É o nosso espírito. Então ele vai ter poder para quê? Para se sobrepor à alma e ao corpo. No momento que está, aí nós vamos ser espirituais, não mais carnais e nem mais almáticos ou naturais. Está entendendo? A alma oscila muito. Ela oscila, daqui a pouco ela está no passado, está no presente, está no futuro. Ela quer uma coisa, depois quer outra. As emoções, elas não são tão confiáveis que nem a gente imagina, né? Mas o espírito é ali, sabe? E ele está sendo fortalecido com poder pelo Espírito Santo. Por isso que a gente leu ali, ó, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, Espírito maiúsculo, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Aí Cristo habitando pela fé em nossos corações, coração, não é aqui no coração físico, irmão, não é aqui no coração físico. O coração é a sede das emoções, é a alma, a mente, emoção, vontade. Tá entendendo? Aí Cristo vai habitar, dali vai se estender para todo o resto, para poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha isso! Para que sejais cheios, e nós completamente, o espírito, alma e corpo, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cara, meu Deus! Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera, há um poder, há uma força operando em você. Você está entendendo? Há uma força operando em você. E a percepção dessa força operando, ela está trabalhando em você para trazer toda essa grandiosidade de coisas espirituais, poderes e tudo, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Além daquilo que pedimos ou pensamos, porque é medíocre ainda que nós pedimos e pensamos. Segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que opera em você? Em nós? Aí tem que ver, porque o pendor da carne é morte, o pendor do espírito é espírito, como a gente já vai ver.
A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para tudo sempre. Porque na igreja da comunhão dos santos, do qual nós fazemos corpo. Somos o corpo agora. Você está entendendo? Claro que não tá, é difícil, eu também me embaraço, mas a gente está aprendendo os conceitos, depois vai ficando mais fácil, né? Deixa eu ver se tem mais algum versículo que eu peguei. Efésios 3:8, eu peguei. 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia em falar, né? As riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas incompreensíveis de Cristo, irmão. Você tem ideia do que é isso? Eu peguei um aqui, que é 15, 13 de Romanos. Veja isso aqui, ó. Deixa eu ver se é isso, né? Então é maior do que você imagina, do que imaginamos. Isso não é porque nós estamos, porque nós estamos carecendo de perseverança, de busca, de conexão, de criar vergonha na carona, na careca. E eu, nossa, meu, me perdoe, Senhor. Eu vou o arrependimento, sabe, mudando metanoia, mudança de mente para nós. 15:13. Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Sabe, essa palavra virtude que está na minha Bíblia aqui é dunamis, é poder de Deus. Dunamis, dínamo, poder de Deus exercendo em você, em mim. Por que não está exercendo isso daí em você? Porque não há conexão. Você não está em conexão com Deus. Você está apartado. Você está apartado. Você diz que tem uma aliança, mas não está tendo aliança. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz, de toda alegria e paz em crença. A crença, irmão, veja isso aqui, ó. Eu falei acho que no primeiro vídeo. O que nós cremos, as crenças que foram implantadas em nós, elas geram pensamentos em nós, geram pensamentos na nossa alma. E esses pensamentos, elas geram emoções e vontades, emoções e sentimentos. E essas emoções e sentimentos geram ações. Cai para o mundo físico, né? Nós acreditamos em umas coisas que foram faladas para nós e nós pensamos, é o que permeia a nossa alma, nossa mente, nossas emoções, nossas vontades, nossos conceitos e preconceitos, permeia tudo isso. E esse permear esses pensamentos, emoções, vontades em relação a essas crenças geram emoções e geram sentimentos. E essas emoções e sentimentos se desembocam nas nossas ações no dia a dia, criando nossa realidade. No que estão firmadas as tuas crenças? No mundo? Você vai começar a pensar no mundo, nas coisas do mundo, vai gerar emoções mundanas, sentimentos mundanos, e vai exercer essas ações no mundo físico humano, pendendo para a carne. Pendendo para a carne. Mas aqui está falando aqui as crenças, no que? A crença no Senhor. Olha aqui, ó. Ó, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e a paz. De toda a paz e gozo em crença.
nas coisas de Deus, essas coisas vão gerar pensamentos das coisas de Deus, emoções, sentimentos, emoções, vontades, tudo permeado pelas coisas de Deus, permeando, navegando em toda a nossa alma. Essas emoções, sentimentos, percepções vão gerar esses pensamentos, esses pensamentos que estão girando a nossa alma, esses conceitos, preconceitos e pensamentos que estão girando em nossa alma, vão gerar emoções e sentimentos positivos que vão desembocar no mundo material aqui em ações do reino de Deus, formando uma nova criação. Você consegue entender? Isso é grande, irmão. É muito grande isso. Só que Deus está gerando o que em nós? Aqui, ó, esperança. O Deus de esperança está gerando a nossa esperança. Eu estava vendo agora há pouco o estudo lá. Os cientistas pegaram uns ratos e colocaram dentro de um vidro, assim, um vidro de água, com cheiro até aqui. O vidro de água, colocaram o rato para ver quanto tempo ele aguentava andandinho, assim, porque ele não conseguia sair. Parece que foi quanto? 15 minutos, se eu não me engano. O rato morria. Daí eles soltaram o outro rato e veio quando chegou nos 15 minutos que ele ia morrer, o homem foi lá e tirou ele. Secou, esquentou, deu comida, tudo. Depois colocou ele de volta. Eles passaram a não ficar mais 15 minutos. Eles duraram 60 horas andando. Sabe por quê? Porque eles tinham esperança que alguém ia tirar eles dali. Ia tirar eles dali e gerou esperança neles. A palavra de Deus já nos enche de esperança. Calma, Jorge, você é vencedor. Não, você não é só vencedor, você é mais do que vencedor. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus? Né? Como não te dará todas as coisas se Ele deu o seu Filho amado para você? Né? O que me pode separar do amor de Deus? É potestade, é profundeza, é não sei o que, é altura, largura, o que pode? As promessas, as falas de Deus, o demonstrar de Deus no dia a dia, para nós vamos nos enchendo de esperança, irmão. E essas esperanças enchem de gozo e de paz. E esse gozo, essa alegria e essa paz, ela vira em crença, gerando pensamentos em torno disso, pensamentos. Puxa, eu estou com Deus, as coisas são maravilhosas e tal. E vai criando uma nova realidade na minha vida. Sabe, irmão? Puxa, que gostoso isso. De entender essas coisas, né? Nossa, o vídeo está com 1h07 e eu vou tocar o barco. Então, aí... Fala. Nada, só vim aqui passar um pouquinho no vídeo. Então aí eu tive uma visita aí, 1h07 do tempo que veio o meu filho aqui, Bernardo. Tá bom, filho? Pra você estar terminando aqui, tá? Qualquer hora eu pedi pra você tocar aqui o teclado aqui no vídeo aqui, tá bom? Os nossos ouvintes aí, né? Galera que acompanha aí vai ter a honra de ver o Bernardo tocando um louvor pra nós aí qualquer hora, tá bom? Né? Valeu, filho, a gente vai terminar aqui, tá? Então é o seguinte, o que está acontecendo? A gente percebeu que no homem há um homem interior, e esse homem interior, pela nossa conexão com Deus, sem estar distraído agora, mantendo o foco no nosso relacionamento com Deus, ele está sendo corroborado de poder, né? Ele está percebendo muitas coisas que ele não percebia antigamente, notando que ele não é feito, deixa eu voltar aqui, que ele não é feito dessas questões aqui, ó. Então ele, como a gente nasceu, foi um monte de crença pondo nele aqui, dizendo que ele é isso. Mas nós nascemos em Cristo e agora vem uma nova criatura. Essa nova criatura está sendo cheia de, que nem esse versículo aí de Romanos 15:13, de esperança, cheia de esperança, de gozo, de paz, formando novas crenças agora. E gerando um novo mundo, criando novamente um novo futuro para mim, um futuro real para mim,
Ao passo que se eu não tivesse Cristo, eu ia formar um futuro, um futuro paralelo para mim que ia ser terrível. Mas agora estou formando um futuro maravilhoso, porque Deus veio na minha vida. Eu estou conexando, tenho uma conexão com o Senhor. Agora, a partir daqui não é mais só o Jorge, é o Jorge e Jesus, é o Jorge e Cristo, se formando um só, uma união, uma aliança, um casamento, isso pelo batismo. Você vê como é muito maior do que a gente aprende. Claro que no básico a gente vai só falar sobre aqueles básicos. Depois eu vou continuar nos próximos vídeos, fazer o básico ali, mas esses conceitos é bom para a gente abranger, conhecer um pouquinho mais, né? Então vamos lá? Agora vamos ver aqui. Filipenses 3:3-8. Só para a gente ver como esses conceitos no mundo aqui, Paulo, o que ele fala em relação a isso? Filipenses 3:3-8. Olha, Paulo, tudo que ele aprendeu, irmãos, eu não estou falando só do que está lá, o que é ruim para nós, não, só do que impregnou nós ali. Você não vai conseguir, você é não sei o que, você é feio, você é gordo, você é careca, você é magro, você é isso, você é aquilo, né? E nós achamos que nós somos isso, o externo, mas nós não somos externo. Há algo interior aqui dentro de nós que é belo, que é o que importa. As discriminações, os racismos, tudo vem pelo exterior, vem pelo mundo externo, mas há um interior que é muito maior. Nós somos um em Cristo. Por isso que não há mais judeu, não há mais grego. Olha, vamos ler Filipenses, que Deus já mostra esse daí lá de Gálatas. Filipenses 3:3-7, isso? Filipenses 3:3-8. 3. Porque a circuncisão somos nós, circuncisão, batismo. Somos nós que servimos a Deus em espírito. Olha só, agora estamos servindo aqui na alma, na carne? Não, em espírito. Claro que depois a alma está conectada, ela se torna um com o espírito e o corpo, e tudo em obediência certinho, caminhando direitinho. Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos no quem? Na carne. Tá entendendo? Veja a diferença agora, olha. Você lembra que João 3:3, ele vai falar assim, ele sabe, o que é carne, o que é espírito, a carne é espírito. Nicodemos, ele foi ter a noite com Cristo. Por que isso? Noite fala da velha aliança, fala de a trevas, de escuridão ainda, sabe? E lá em João 3:18, se eu não me engano, ele vai falar assim, deixa eu ver aqui uma coisa, bem rapidinho. João 3:18. Vai falar assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e não quiseram a luz, Cristo, né? Nós somos a luz do mundo também. O Senhor Jesus vai mostrando, né? E à noite, quando ele veio na noite, mas Cristo era a luz, ele veio trazer as claras, ele veio trazer conceitos espirituais para Nicodemos, carne e espírito. E aqui Paulo fala aqui, nós servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, olha ele falando aqui, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda, por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possais ganhar a Cristo. Tudo, irmão, tudo que ele conheceu antes de Cristo, ele considera como esterco. As coisas que parecem sabedoria, as coisas que são hediondas, tudo quanto é coisa, é considerado como esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo. Irmão, você faz ideia do que é isso que Paulo está nos ensinando aqui? Você está entendendo?
Por isso renoveis a vossa mente, pelo vosso entendimento, os pensamentos. O Romanos 12, fizeram vossos corpos, falando da carne, vossos corpos em sacrifício vivo, pela renovação da vossa mente, alma, trabalhando com a alma e com o corpo. Porque o espírito recebe agora e vai passar, sabe? Nós vamos adorar em espírito. E a alma e o corpo sincronizados. Aí o que acontece? Vamos lá, aqui já tá. Filipenses 3:3. Romanos 8:2. Já vou finalizando, irmão, agora. Já vou finalizando mesmo. 8:14, 1h14. Romanos 8:2. Porque é importante isso aqui. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e de vida. Então, a lei do Espírito e de vida. Então, há uma lei aqui agora. Espírito de vida, Espírito de vida. Me livrou da lei do pecado e da morte. Há uma lei que opera. Ó, a lei, existe uma lei da gravidade. Ó, soltar, vai acontecer, vai cair. Não adianta, é uma lei. É uma lei que vai exercer. Você está entendendo? É uma lei que vai exercer, ela exerce, é uma lei. Há uma lei que nos impulsiona a crescer agora. Tá nos impulsionando a crescer. É uma lei exercendo, irmão. Há uma lei funcionando de você, como nós vimos nos versículos passados ali. Há um dínamo, sabe? No homem interior, com poder no homem interior. Há um poder, Deus exercendo um poder ali, e de dentro para fora Ele vai limpando, organizando tudo, toda a tua vida. Porque primeiro organiza você, depois vai organizando os outros, a sociedade, o reino de Deus dentro de nós. Ele começa, nós somos individuais, Ele trata nós, e daí vai tratando o resto. Mas primeiro nós. A lei do Espírito de vida, Romanos 8:5. 8:2 eu li, agora 8:5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Tá? Nós agora como espirituais, nós nos inclinamos para as coisas espirituais. Opa, não vamos achar o espiritual daqui, né? O espiritual daqui. Não, você só vive no esquema da carne, você vê tudo carnalmente, não consegue ler Deus falando com você no dia a dia. Em todas as coisas, na palavra de Deus e nas coisas diárias. A conexão com Deus, o entrosamento com Deus, o casamento, se tornando um com Deus. Ele é presente na tua vida, na minha vida, e você está perdendo tudo isso, e eu estou perdendo tudo isso. Eu tenho alcançado muitas coisas, eu tenho ficado maravilhado pela conexão com Deus, pelo perceber em Deus. Mas enquanto nós estivermos distraídos, focados nesse mundo, não focados no real relacionamento com Cristo, e vivenciar esse real relacionamento, há uma estrada de boas obras para que a gente caminhe e absorva de tudo isso que Deus preparou para nós. Romanos 8:5, então, o pendor da carne é morte, o pendor do Espírito é vida. Romanos 8:11. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Irmãos, você foi selado com o Espírito Santo. Quando você creu, você recebeu o Espírito de Deus. Ele habita em você. E ele dentro de você é um poder que vem trabalhando dia a dia, sabe? Larga a mão das crenças passadas, tá acontecendo e tá mudando, amanhã vai ser melhor que hoje, daqui a pouco vai ser melhor que agora, e tá andando, tá gerando isso. Não comece a murmurar, não comece a pensar nas coisas do passado, lá que nem eles lá no deserto, como a gente começou o estudo lá em Coríntios 10, que foi feito como figura para nós. Não ache que está distante só porque ele subiu lá organizar as coisas, preparar as coisas, fazer o trabalhar de Deus lá da expiação, lá no Santo do Santo, tabernáculo, lá como fala em Hebreus. Você agora pode festar, comer, beber e tal, e aí achar ídolo aí para você, meu irmão.
bom? Vamos entender mais sobre essas coisas, é maravilhoso. A gente pincelou, então eu vou findando essa série aqui, essa parte, desse aprofundamentozinho do batismo aqui. Agora eu vou voltar para o conteúdo básico do batismo, dos batismos dali, do ensino sobre batismos ali. Estou finalizando assim essa aprofundada, essa caminhada ao redor que a gente deu dessas situações assim para analisar, olhar ali um pouquinho mais de cá, de cima, de baixo, tal, dar umas olhadas nesses conceitos, tá bom? Deus abençoe. Já está bastante tempo. Você que ficou até o final, meu irmão é herói. Não sei nem onde que está o controle do negócio aqui. Até aqui. Deus abençoe. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, sabe? E dá o joinha.